Oi, turma. Eu sou o professor Kleber. Hoje vamos falar sobre transformações no plano. Coloquei esse PDF aqui, pessoal. Vou explicar o conteúdo do PDF e vai ficar a atividade dele para vocês resolverem, ok? Vamos falar então sobre polígonos. O que seria polígonos? Polígonos, pessoal, são segmentos de reta. É formado por segmentos de reta fechada. Exemplo, um triângulo. Vou colocar aqui um triângulo, ok? E essa parte interna aqui desse triângulo também faz parte do polígono. Então, isso seria um polígono. Pode ser um triângulo, um quadrado, um quadrilátero qualquer e assim por diante. Todo polígono, pessoal, é formado por vértices, lados e ângulos internos. Os vértices são esses cantos, certo? E os ângulos internos aqui, ó. Então, isso seria polígonos. E o que seria um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas é formado por duas retas, ok? Duas retas, onde essas retas formam um ângulo de 90 graus. Entendido? Vamos ver um exemplo aqui do livro. Nós temos aqui um polígono que foi colocado nesse sistema de coordenadas. Lembrando que esse sistema de coordenadas é comumente conhecido como plano cartesiano. Então vou ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Pronto. Nós temos aqui um polígono colocado em um plano cartesiano. Vocês estão percebendo que os vértices desse polígono têm par de números? Esse par de números é chamado de coordenada e é como se fosse o endereço de cada ponto. Para eu saber onde fica cada ponto, eu olho para a coordenada. Exemplo, essa coordenada que eu circulei, para encontrar esse ponto dela, basta eu pegar sempre o primeiro valor da reta x, no caso aqui é 2, com o segundo valor, que é 4, referente à reta y. Então, eu vou pegar uma reta imaginária aqui, em cima do 2, e outra reta imaginária em cima do 4. Onde essas duas retas se encontram, forma um ponto. Esse ponto, ou o vértice, do polígono. Ok? Então, é desse jeito que a gente encontra os pontos do polígono. Vamos colocar mais um exemplo. Esse ponto aqui, 5, 2. Como é que eu encontrei ele? Eu peguei o 5, que sempre é o valor de x. Passei uma reta aqui em cima dele, imaginária. E em cima do 2, que é o segundo valor, então é da reta y, passei também uma reta imaginária. Onde elas se encontraram, formou o ponto. Entendido? Então, todo polígono pode ser escrito dessa forma. Então, pessoal, vamos mais à frente. Vamos ver agora sobre transformações geométricas. O que vem a ser essas transformações geométricas? Essas transformações geométricas, pessoal, geralmente você pega um polígono, altera os lados dele, altera os lados, então você já fez uma transformação geométrica, ou mudando de posição, ok? Mas tem algumas observações, hein? Então vamos ver os tipos de transformações. Temos a ampliação e redução.
Primeiro, ampliação. Essa ampliação, como é que eu faço a ampliação de um polígono? Basta eu multiplicar por um número. No caso aqui, está sendo multiplicado por 3. Eu peguei o polígono A, peguei suas coordenadas, multipliquei por 3, todas elas, e resultou em uma nova coordenada. Assim, eu encontro um novo polígono, chamado aqui de polígono B. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Eu tenho, a partir do polígono A, formei um polígono B. Percebam que ele é maior, ou seja, foi feita uma ampliação. E para fazer essa ampliação, eu multipliquei todas as coordenadas por 3. Eu tenho que multiplicar exatamente todas pelo mesmo número. Se eu multiplicar por números diferentes, não vai resultar na mesma forma. Então, não vai ser uma ampliação do polígono. Por exemplo, esse polígono 2, 4, multiplicado por 3, resultou em 6, 12. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E assim foi feito com os outros. Olha só esse polígono 5, esse ponto 5, 2. Multiplicando tudo por 3, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 6. Ok? E como seria a redução de um polígono? Olha só, pessoal. Redução de um polígono. Vamos considerar agora que eu tivesse só o polígono B. Esse polígono B seria, então, o meu polígono original. Para encontrar uma redução desse polígono, eu ia, em vez de multiplicar as suas coordenadas, eu ia dividir. Então, se eu dividir aqui por 3, então 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 3, 4. Então, eu ia encontrar uma nova coordenada. E desse jeito, eu ia fazer com os outros. 12 por 3, 4. Essa outra aqui, 15 por 3, 5. E o meu polígono A, então, seria a redução do polígono B. Resumindo, nós temos que, para encontrar a ampliação, eu multiplico. Para encontrar a redução, eu vou dividir. Entendido? Então, vamos ver mais uma. Agora é a reflexão. Para fazer essa reflexão, pessoal, primeiro que reflexão seria a mudança de posição. Isso mesmo. E para fazer essa mudança de posição, basta eu pegar a coordenada do eixo Y, por exemplo, e multiplicar por menos 1. Então, todas as coordenadas do eixo Y, eu multiplicando por menos 1, eu já mudaria a posição desse polígono. Olha só. Eu tenho aqui 2, 4 do polígono A. Se eu multiplicar o eixo Y, que é o segundo valor, por menos 1, eu vou ficar com o ponto 2 e menos 4. Certo? Fazendo isso com os outros, eu vou ter o ponto 4 e menos 4. O 5, 2 vai ficar 5 e menos 2. E o 1, 2 vai ficar 1 menos 2. Perceba, pessoal, que esses dois polígonos são reflexo um do outro. É como se houvesse um espelho. Esse espelho seu, se fosse um espelho aqui, referente a uma reta. No caso, a reta X. Essa reta X está funcionando como se fosse um espelho,
certo? Então, é por isso essa palavra reflexo, não é isso? Então, essa transformação é chamada de reflexão em relação a uma reta. Ela pode ser, então, referente a uma reta, certo? Que é o que a gente acabou de ver. E também pode ser feito referente a um ponto. A um ponto. Olha só, um outro exemplo aqui. Para fazer referente a um ponto, a gente multiplica tudo por menos 1. O eixo Y e o eixo X. Ok? Então, vamos ver como é que fica. O ponto, então, esses dois polígonos aqui, ele está referente a esse ponto 0, 0. Certo? Eles estão como se fossem opostos a esse ponto 0, 0. E como é que eu encontrei esse polígono D? Eu peguei cada coordenada do polígono A e multipliquei por menos 1. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. E aí, esse ponto, menos 2 e menos 4, vai ser a junção do x, sempre do x primeiro, né? Com o y. Onde eles se encontraram, formou o ponto menos 2 e menos 4. Entendido? E assim foi feito com os outros. Menos 5, menos 2. Menos 4 com menos 4. E assim por diante. Então, esse tipo de reflexão é chamado reflexão em relação a um ponto. Deixa eu apagar aqui. Entendido essa parte, né, pessoal? Vamos ver aqui agora o que seria ampliação e redução com o uso da malha. Quem não lembra o que é uma malha? É justamente uma folha toda quadriculada, certo? Então aqui seria a sua folha toda quadriculada e você vai fazer a reprodução de um polígono nessa folha. Então vai ficar como atividade essa reprodução. Que mais? Nós temos também aqui ampliações nessa malha. E depois disso, você vai ter atividade sobre o nosso conteúdo. Essa atividade aqui. E depois da atividade, nós vamos ter a parte prática também, que é usado esse conteúdo em maquetes e miniaturas. Você vê isso por toda parte, tá bom? Você vai ver, você vai ler o texto e vai tentar resolver algumas dessas questões. Então, aí, pessoal, e como seria o tratamento da informação? Vai ter também uma atividade sobre isso. Falar um pouquinho dessa parte. Olha só. Esse tratamento da informação fala sobre gráfico de setores. O que seria isso? Nós temos aqui um gráfico de setor, onde cada pedacinho aqui está pintado de uma parte. E essa parte representa um valor em relação à porcentagem. O todo, pessoal, sempre vai ser 100%. Ok? Mas, como você está vendo aqui,
aqui é uma circunferência, um círculo, certo? E todo círculo ou circunferência mede, o total é 360 graus. Então você vai fazer uma comparação entre a porcentagem, que é o todo, com a quantidade total de ângulos. E aqui vai ter algumas atividades para você fazer. Por exemplo, com auxílio de dobraduras, é possível dividir um círculo em partes iguais. Aí você divide em duas partes. E aí você vai obedecendo toda essa construção aqui para, quando chegar no final, resolver mais algumas questõezinhas. Entendido? Pois é isso aí e até a próxima.